Olá, pessoal, eu sou a Desiree Coelho, estou aqui online com o Guilherme Artioli. A gente ainda está na época do isolamento social, né, da pandemia, então, respeitando todas as regras, a gente está tentando dar continuidade ao blog, aos vídeos do blog, gravando online. Então, de antemão, já peço desculpa a qualquer oscilação de áudio, né, de internet que possa ter, né? Melhor do que fazer um conteúdo do que não fazer, né, Gui? Vamos fazer o que dá, fazer o melhor possível. Então, e hoje a gente estava conversando com o Guilherme agora à tarde, falei, vamos gravar um vídeo sobre treinamento do tipo HIIT, né? O treino do tipo HIIT. Eu acho que é um tema que as pessoas têm muito interesse e acho que a gente tem alguns textos no blog mais antigos, né, Gui? Eu acho que deve ter um texto só, é um tema que a gente nunca falou muito sobre e acho que é interessante a gente abordar um pouco melhor. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Então, Gui, você quer começar explicando um pouquinho o que é o HIIT? Bom, então, HIIT é o treinamento, o exercício intervalado de alta intensidade, né? O HIIT seria o treinamento intervalado, ou seja, quando a pessoa repete várias sessões do exercício intervalado, mas acho que é mais fácil definir o exercício intervalado de alta intensidade, né? O que seria isso? Seria você primeiro fazer um exercício de alta intensidade. Esse exercício, por ser de alta intensidade, ele obviamente vai ter uma duração mais curta. E aí você repete várias vezes essa sessão mais curta, né? Esse intervalo mais curto. Então, essa repetição de vários intervalos curtos de exercício de alta intensidade é o que a gente chama de exercício de alta intensidade. Quando você faz em dias repetidos, em dias diferentes, várias sessões de treino de alta intensidade, você está fazendo o treinamento de alta intensidade, intervalado de alta intensidade, que é o famoso HIIT. E é uma coisa interessante, Desiree, quando a gente fala de alta intensidade, a gente fala de exercício acima dos limiares anaeróbios ou acima de algo próximo entre 85 e alguns autores, na verdade a maioria dos autores coloca acima de 90% da intensidade equivalente a 90% do VO2 máximo. O que isso significa? Quando a sua máxima intensidade num teste progressivo, né, seria o 100%, é quando você atinge o seu VO2 máximo. 90% disso, qualquer intensidade acima de 90%, já é considerado um exercício de alta intensidade. Então, para fazer o protocolo do HIIT, eu acho que é interessante a gente deixar claro que a pessoa tem que ter uma ideia de quanto que é o 100% dela, para daí saber a intensidade ideal para ela. Porém, saber esse 100% também tem algumas questões, porque existem fórmulas para estimar, né, o VO2 máximo das pessoas, mas o erro é muito grande, né, Gui? E existem os testes que podem ser feitos até em laboratórios mesmo. Laboratórios de convênio podem, muitas vezes, fazer esse teste, mas aí a pessoa tem que fazer o teste máximo, né, Gui? Que existe o que os médicos pedem corriqueiramente, que as pessoas normalmente fazem, que é o teste ergométrico, mas para conhecer o VO2 máximo, a pessoa tem que fazer o teste ergoespirométrico, que quem já fez, né, tem que usar a máscara. E o Gui já deve ter feito algumas vezes, eu acho que eu fiz 3 vezes na minha vida. É um teste muito incômodo para ser educada, né? Ele é muito difícil, né? Porque você está fazendo um teste, né? Um protocolo de carga, pode ser numa esteira, na esteira e na bike, né? Assim, que são os mais comuns, né, Gui? No mestrado você fez no Engage também, não fez? Sim, dá para fazer para membros superiores também. Que às vezes, de repente, para remador é interessante, para ser mais específico para a modalidade, para judô, no caso do seu mestrado, mas que normalmente, via de regra, ele é feito na esteira, né? E algumas vezes na bike. E o interessante é que existem vários tipos de protocolo, e o protocolo é uma velocidade que vai aumentando, e tem protocolo que vai aumentando também na esteira, a inclinação da esteira, né, Gui? Pelo menos na época que eu fazia, não sei se esse protocolo ainda é utilizado, que foi uma coisa de uns 8 anos atrás. Sim, ainda é. Então, e aí é um teste máximo, ou seja, você tem que chegar na sua exaustão. E a todo momento, né, a cada minuto, mais ou menos, o médico, né, vai aumentando ali a intensidade a velocidade da esteira, e você vai falando para ele se você está bem, consegue continuar, se está mais ou menos, ou se não está tão bem. E o que eu falei que é incômodo é porque essa máscara, né, às vezes a sua sensação é que você não consegue respirar. As pessoas, né, quando acaba o teste, você sempre fica com uma sensaçãozinha de, acho que eu podia ter ido um pouco mais, mas na hora, e é nesse teste que você descobre qual a sua capacidade máxima. Por isso que tem que ser um teste máximo. E aí, você tendo o seu valor, você consegue fazer um bom protocolo de treinamento.
Já com as fórmulas, existe uma certa limitação. É assim, Desirê, a prescrição do HIIT não é muito trivial, né? O que eu vejo em algumas academias, em alguns lugares por aí, é que a pessoa fala assim, oi, prazer, eu sou fulano, quero fazer HIIT, beleza, vem fazer aqui comigo, sem nenhum controle de intensidade. E se você não controla a intensidade, você não tem nem como garantir que aquilo que está sendo feito é de fato HIIT. Então tem gente que faz assim, no seu próprio ritmo, numa boa. E aí é um exercício intervalado sim, mas não é de alta intensidade, se fizer muito numa boa, não é HIIT. Ou então você pode usar uma intensidade que não é sustentável para aquilo que foi planejado para você ser feito. E assim, como é que você pode controlar a intensidade do HIIT? O ideal é fazer isso que você falou, fazer um teste ergospirométrico máximo, conhecer qual que é a sua potência máxima se você for fazer na bike, conhecer qual que é a sua velocidade máxima se você for fazer na corrida, ou qual que é a intensidade para aquele tipo de exercício que você quer fazer. Sabendo o máximo, você pode trabalhar com os percentuais do máximo. Então, por exemplo, se eu atingir o meu máximo a 300 watts na bike, eu atingi o meu 90% do máximo a 270 watts na bike, então eu vou fazer a 270 watts na bike se eu quiser fazer a 90%. Se eu quiser fazer a 120%, eu vou fazer a 300 e tantos watts na bike. E assim por diante. Esse é o jeito ideal. Mas na academia eu não tenho acesso a teste ergospirométrico máximo. Bom, isso vai dificultar bastante o controle preciso da intensidade da prescrição. Existem maneiras alternativas? Existem. É ainda possível fazer prescrição de HIIT, mas nenhuma delas é ideal. Eu lembrei até, você estava falando de academia, que tem algumas academias que têm aulas de HIIT. Sim. Né? Eu vou fazer aula de HIIT. Uma paciente minha falou, eu faço aula de HIIT. E aí não fiquei, né, naquele momento eu dei continuidade, eu não fiquei perguntando os pormenores, mas depois eu fui ver, faz tempo isso, eu fui ver realmente na academia terça e quinta aula de HIIT. Na verdade é um treino intervalado, que, né, é isso. E que é muito interessante por outros motivos. Principalmente motivacionais, né? Eu não estou aqui dizendo para não fazer, que é ruim, nada disso. Eu só estou falando do ponto de vista, é uma coisa técnica, tá? Metodológico. Se você não tem controle nenhum da intensidade e se a pessoa consegue fazer aquilo numa boa, provavelmente não é HIIT, porque não atinge a intensidade necessária para ser HIIT. É só isso. Exato. Que eu estou falando. E não existe só HIIT, né? Existe também um outro tipo que é o CIT, né? Porque o HIIT é o High Intensity Interval Training, né, no inglês, que acho que a gente acabou não falando da sigla no começo. Existe também o Sprint, né, que é o CIT, que é o Sprint Interval Training, que aí é esse que você falou, que você pode fazer a 120% do VO2 máximo, né, que são os protocolos. Isso, na verdade tem até uma classificação um pouco mais completa do que essa que você falou. O CIT seria algo próximo de um sprint máximo. E aí o sprint máximo, para a maioria das pessoas, vai bater aí 160%, 170% da velocidade do VO2 máximo. E aí a pessoa faz isso, ela não consegue sustentar mais do que 20 segundos, não é isso? 30 segundos, os sprints, se eu me recordo. Isso, o CIT, ele vai ter duração máxima aí de 10, 15 segundos, algo próximo disso. É o Bolt. Eu achei o termo aqui, desculpa. É RST. Então, assim, você tem o HIIT, que seria algo próximo de 100%, 120% do VO2 máximo. Aí depois você tem o RST, que seria o Repeated Sprint Training, que é uma velocidade acima disso, né? Acima de 120% mais ou menos, mas ainda assim não é velocidade máxima, seria abaixo da velocidade máxima. E aí você tem o SIT, que é o Sprint Interval Training, que essa sim, ou é na intensidade máxima, que é o que a gente chama de all-out, né? O máximo de velocidade, vai para a morte, vai para a morte, ou próximo do all-out. E sabe o que eu lembrei? E também já vi alguns estudos aí, estou falando 3 estudos, se eu me recordo bem, que é o que você falou do HIIT, eu lembrei que é o HIIT na musculação, que seria com Resistance Training, né? Que aí é uma mistura do HIIT com o treinamento na musculação. Você já viu esses estudos, Gui? Eu já vi alguns, sim.
O que eu vi era comparando era para emagrecimento, né? Se era melhor, quais eram as vantagens. E basicamente era que quando você associa o HIIT junto com o treinamento aeróbio, você tem uma maior manutenção da massa magra, mas não tinha sobre a queima de gordura mesmo, o efeito era pequeno. O HIIT, ele tem um protocolo, o mais famoso de todos, né? Não vamos falar, o sprint quem faz são os atletas, né, Gui? Isso, o CIT e o RST, eles são muito mais adequados para atletas que estão envolvidos em esportes de competição. Para uma pessoa que vai na academia em busca de melhoria de saúde, eu não vejo muito sentido em investir muito tempo no CIT e no RST. E basicamente por dois motivos, né? Primeiro porque, acho que o principal deles é o fato de ser um exercício desagradável. Eu adoro. Estudos que mostram, eles chamam de respostas afetivas, se não me engano, o termo é esse, respostas afetivas. Que basicamente assim, você bota a pessoa para fazer aquele protocolo e pergunta o quanto que ela curtiu aquela sessão. E em geral, a pessoa quando faz um CIT, ela fala assim, eu odeio esta porcaria, você nunca mais me vai fazer isso, porque é muito desconfortável. E aí, quando você pensa em melhoria de saúde, você precisa de aderência, né? A pessoa precisa fazer aquilo em longo prazo. A pessoa faz uma sessão e depois odeia e vai embora da academia e nunca mais volta, qual o sentido disso, né? Já os HIITs com intensidades mais baixas, que são um pouco mais prolongados, eles têm efeitos muito bons sobre a saúde cardiovascular, os efeitos são comparáveis aos do exercício aeróbio. E tem muita gente que prefere fazer um HIIT mais longo, de mais baixa intensidade, do que o próprio exercício aeróbio, porque acha o exercício aeróbio muito monótono. Então, nesses casos, pode ser uma boa opção. Eu também sou assim, Desirê. Nós somos assim, pelo jeito. Eu acho muito mais divertido mesmo, não sei, pelo menos acho que contar o tempo me faz passar melhor. Eu acho que eu sou mais, como se diz, eu não tenho tanta, aí eu vou dedurar, né? Eu lembro uma vez que a gente corria na USP, eu, a Fabi e o Bruno Gualano, e o Bruno. E aí, no começo, aquele sofrimento da corrida, né? E aí eu lembro que tinha um determinado momento que o Bruno começava a render mais na corrida, que ele brincava falando que o oxalacetato dele encontrou o citrato, que o ciclo de Krebs começou a rodar. E o meu acho que nunca encontrava. Nossa, corrida longa para mim direta, olha, o meu ciclo de Krebs é difícil de adaptar. Eu já fiz uma meia maratona, né? Inclusive estava treinando para uma esse ano que foi sinal, a pandemia, que eu não devo, mas eu acho muito mais divertido o treino, né, o HIIT, eu gosto muito. Então, acho que, mas cada pessoa vai encontrando, e não é nem pela curta duração, acho que é um treino para mim muito mais motivador. E existe protocolo vamos falando de HIIT então, né, que é o tema do vídeo, existem vários tipos de protocolos de HIIT, existem os que são mais usados nas pesquisas, né, Gui? Você tem alguns exemplos para dar? Desirê, existe uma variedade muito grande de protocolos. O mais famoso, e porque foi um dos primeiros, um dos pioneiros, é o protocolo do Tabata, que é um protocolo super intenso. O Tabata é algo próximo do CIT ali, a intensidade super alta, e é bastante desconfortável. E sim, eu não sei por qual motivo, a maioria das academias que eu conheço que trabalha com HIIT, trabalha com o protocolo Tabata. Inclusive, algumas academias, eu já vi isso pessoalmente, eles não falam, hoje vai ter treino de HIIT, hoje vai ter treino de Tabata. Que é aquela coisa, se você souber o que significa isso, você sai correndo. Você nem entra naquela sessão. É nada, a gente fazia junto também na USP, né, na musculação. A Fabi ia com cronômetro, mas que são uns 20 segundos de atividade até a morte. Mas o nosso era tabatinha, porque a gente não fazia até morte, a gente fazia bem de boa. Não, bem de boa. Eram 20 segundos de atividade ou 30 segundos com 10 segundos de troca. É mais ou menos isso. Quando você vai para a literatura, existem diversos tipos de protocolos que já foram testados. E o que se sabe é o seguinte, os protocolos mais efetivos para gerar respostas cardiovasculares, né, melhorias cardiovasculares no sistema cardiovascular, são aqueles que maximizam o tempo de exercício acima de 90% do VO2 máximo. Quanto mais tempo o seu consumo máximo de oxigênio estiver acima dos 90%, a tendência é que esse programa seja mais efetivo. Portanto, o profissional, quando for pensar na prescrição, ele precisa pensar em maximizar esse tempo, né? Então, assim, o que ele vai ter para mexer? Ele vai ter a intensidade
do exercício, o tipo de exercício, se vai ser corrida, se vai ser bike, se vai ser remo, sei lá. A duração de cada um dos períodos de exercício, a intensidade do intervalo de descanso, a duração do intervalo de descanso, quantas séries vai ter e quantas séries de séries vai ter. E o tempo de intervalo entre cada série. É uma quantidade muito grande de variáveis que o profissional precisa pensar na hora de prescrever. Por isso que prescrever HIIT não é uma coisa simples. E aí a prescrição do HIIT, eu estava falando anteriormente do controle da intensidade, o HIIT tem uma coisa que é particularmente difícil de se trabalhar, é que assim, quando você vai prescrever exercício aeróbio, em praticamente toda a faixa do exercício aeróbio, você está lidando com a frequência cardíaca respondendo de forma linear aos incrementos de intensidade. Então você aumenta a intensidade, você aumenta linearmente a frequência cardíaca, tem uma relação linear bonitinha, você consegue predizer um com base no outro, beleza, tá ótimo. No HIIT, você está trabalhando num ponto em que já não tem mais linearidade entre aumento de intensidade e aumento de frequência cardíaca. Basicamente porque você já está trabalhando muito próximo do máximo da frequência cardíaca. Ao ponto que você não consegue mais subir a frequência cardíaca, você não consegue subir bastante a intensidade. Então, a frequência cardíaca diz muito pouco na hora da prescrição e do controle da intensidade. Então, eu vou de novo insistir nesse ponto. O profissional que vai prescrever HIIT precisa fazer isso com bastante informação nas mãos, se quiser fazer uma prescrição que seja segura, que seja efetiva, que seja eficiente para o seu cliente, né? Mas eu acho que é uma coisa importante de falar até, né? Como algumas pessoas se adaptam a esse tipo de treinamento, gostam, outras odeiam, mas enfim, isso não impede da pessoa ir evoluindo aos poucos para chegar no ideal conforme o nível do aluno, né? Não, esse é o princípio da progressão do treinamento, né? E esse princípio ele se mantém, né, quando você vai prescrever HIIT, obviamente. Se você for, se você pegar uma pessoa que é sedentária, destreinada, primeiro que talvez o HIIT nem seja a melhor opção para você de cara oferecer para o seu aluno. Mas vamos supor que você decida fazer isso. Bom, você tem que reduzir a intensidade o máximo que você conseguir, você tem que reduzir o volume o máximo que você conseguir, e a partir daí você vai progredindo para respeitar esse princípio, que é um princípio importante na hora de prescrever treino, obviamente. Sim. Começar com um intervalado, na verdade, você pode até dar um nome de HIIT para a pessoa, né? Trabalhar motivacional, a gente vai evoluir para o HIIT. Começa Exato. Com intervalado e vai indo. Mas os benefícios cardiovasculares, eles são bem comprovados, né? Sim, tem bastante evidência mostrando que as adaptações do HIIT, especialmente o HIIT que a gente chama de longos intervalos, que são os HIITs com intensidade mais baixa, são mais distantes do RST e mais distantes do CIT, tá? As adaptações do RST e do CIT, elas tendem a favorecer adaptações neuromusculares, digamos assim, ao passo que as adaptações do HIIT tendem a favorecer as adaptações cardiovasculares, cardiometabólicas. Tem bastante evidência e, basicamente, o que as evidências mostram é o seguinte: o que você conseguiria fazendo aeróbio contínuo, você consegue fazer no HIIT. Um é melhor do que o outro, um é superior, não é superior, depende do seu ponto de vista. Quando você equaliza gasto energético, tudo igual. Quando você equaliza tempo, o HIIT é superior, porque o volume que você dá no HIIT é superior ao volume, o gasto energético é superior do aeróbio quando você equaliza pelo tempo. Então, depende da sua perspectiva. E até você já falou do gasto energético, que acaba, né, equalizando. É interessante porque as pessoas usam muito essa estratégia para emagrecimento, né? Ela ficou muito famosa para emagrecimento. E o estudo que comparou o treino aeróbio contínuo com o HIIT, treinamento de 12 semanas, para ver no emagrecimento como foi, né, como foi a evolução, quanto eles perderam de percentual de gordura. E viu que, na média, o contínuo foi melhor, tá? O contínuo nesse estudo foi melhor, mas tem estudo mostrando que às vezes o HIIT, no final eles são bem parecidos. Mas que eu gosto muito desse estudo, eu sempre chamo atenção para ele, é porque ele mostrou os dados individuais. Então, cada bolinha que vocês vão ver aqui nessa imagem é um participante. E o interessante é que você vê que no mesmo protocolo teve gente com o HIIT que perdeu 3 quilos de gordura, teve gente com o contínuo que perdeu 3, 6 quilos, 5 quilos de gordura. Mas nos dois protocolos também teve gente que engordou. O que eu acho que é tão interessante? Porque cada um desses pontinhos sendo uma pessoa, você vê que as pessoas se adaptam de maneira muito diferente aos protocolos. Então, no final, né, é sempre entender o que aquela pessoa gosta, porque quem engordou pode ser que não gostava, e aí acabou falando, putz,
treinei, treino chato, vou comer, eu mereço. Não sei, né? A gente está aqui só tentando ver o que a gente faria. Mas entender que às vezes se ela tivesse no outro grupo, de repente ela teria respondido diferente, eu não sei, se ela gostasse mais. Então, mas é que não existe uma regra. Eu gosto muito desse gráfico, porque ele mostra que as pessoas, né, quando a gente fala de média, isso é importante no estudo, é uma coisa, mas é interessante sempre a gente ver que existe uma grande variabilidade nessas respostas. E outra coisa que as pessoas falam muito sobre o tipo de treinamento HIIT no emagrecimento seria uma habilidade que ele teria, uma capacidade, na verdade, que ele teria de tentar orientar a queima de gordura para a região mais intraabdominal, que tem alguns poucos estudos que mostram isso mesmo, mas isso é muito discutível. Por que o HIIT conseguiria isso? Porque teoricamente não, isso é comprovado, a liberação de adrenalina no treinamento do HIIT, ela é aumentada. E essa gordura da região intraabdominal é uma gordura, né, como todas as gorduras, mas tem muito receptor para queima, né? Ela é muito sensível à adrenalina, à oscilação de adrenalina para a lipólise. O fato de ter ou não a adrenalina ali, a lipólise, se vai oxidar, depende de outros fatores, mas que teria, de repente, uma maior capacidade de mobilização desse tecido até uma futura queima. Nenhum mostra que é pior, alguns mostram que pode, sim, de repente, ter uma queima um pouco mais orientada, e seria a única atividade que a gente tem sinal ou tem algum indício de que poderia fazer isso. De um modo geral, a gente sabe que a queima de gordura, quem manda é o corpo, né? Não é o tipo de exercício que a gente faz que vai orientar. Mas pode ser uma questão aí. Se isso for trabalhar a motivação da pessoa, melhor ainda. Eu gosto de olhar o HIIT como mais uma ferramenta à disposição do profissional de educação física para conseguir melhorar a qualidade do trabalho que ele oferece. Então, aquilo que você falou, quando você olha as bolinhas do gráfico, tem gente que responde melhor para um tipo de exercício, outras respondem melhor para outros tipos de exercício, umas compensam mais com exercício intenso, outras compensam menos, curtem mais, aderem melhor. Isso tudo tem que ser avaliado individualmente. Então, o que a ciência mostra para a gente? Que tanto o aeróbio contínuo como o HIIT são excelentes opções. Tanto para ganho de saúde, para melhora de saúde, como para emagrecimento, inclusive. Né? Com ressalvas, existem suas limitações, eles não vão resolver o problema sozinhos do emagrecimento. Aliás, ninguém ainda sabe muito bem como resolver o problema do emagrecimento, né? Especialmente no manejo da obesidade. Se a gente soubesse, teria resolvido o problema no mundo. Eu acho que nós estaríamos gravando o vídeo, talvez estivéssemos, mas numa ilha. Seríamos muito milionários. Exato. Então, assim, a gente tem que admitir as limitações dessas intervenções, sim, mas o que a ciência mostra pra gente é que, eu acho uma bobagem as pessoas ficarem brigando, a HIIT é melhor, a aeróbio é melhor. Isso é uma grande bobagem, porque no fim das contas, todas as evidências apontam para a equivalência dessas duas opções. Então, você tem duas coisas para trabalhar com o seu paciente, com o seu cliente, com o seu aluno. Se ele gosta das duas, você pode usar as duas, não tem problema nenhum. Se ele gosta mais de uma do que da outra, você pode abrir mão. O que for melhor para cada um dos casos que você estiver trabalhando. Sempre, eu acho que é legal até para finalizar, Gui, deixando claro que entender a limitação de cada pessoa, né? Para quem pode ser indicado e para quem não é, e também para essa pessoa que não é, de repente você ir avaliando só para um treino, começar com um treino intervalado, mas não de alta intensidade, né? Toma muito cuidado para ver se essa pessoa, de repente, sei lá, tem uma arritmia, né? E aí não pode ter essas paradas de intensidade brusca que o HIIT faz. Então, acho que é mais importante a pessoa fazer uma boa anamnese com o seu cliente, com o seu paciente, ver se aquilo se encaixa e ir adaptando aos poucos, conforme ele vai respondendo bem, aí você vai evoluir o treino. Acho que isso é o mais importante. Fatores de risco, né? Sempre usar aí o princípio da parcimônia, né? Usar cautela, fazer uma avaliação médica adequada, ver se você pretende usar intensidades mais altas, principalmente, é muito importante fazer avaliação médica. Assim, a combinação de exercícios de alta intensidade com pacientes com fatores de risco, pessoas com fatores de risco e falta de avaliação médica é uma receita para o desastre, né? Especialmente se esse exercício de alta intensidade ele vem do nada, logo no começo da prescrição. Sim. Então, é importante que a gente, que os profissionais também leva em consideração isso que você falou, que são os riscos que cada paciente traz consigo, né? Lembrando que aí o HIIT pode não ser indicado para essas pessoas, mas o exercício sempre é, atividade física regular sempre é. Acho que né, os estudos estão evoluindo, eu não
consigo lembrar, né? Você está mais próximo dos meninos que estudam algumas doenças crônicas mais graves, mas que doença que não é prescrito, né, atividade física mais leve, provavelmente, ou algum tipo de atividade física. Mesmo as doenças reumatológicas antigas, que falava para a pessoa ficar acamada, hoje em dia, né, os estudos lá no LACRE que vocês têm, no ambulatório de reumatologia lá da USP, são respostas maravilhosas com a atividade física. Então, o HIIT pode não ser indicado, mas a atividade física sempre é. Para quase todos os casos vai ter algum tipo de exercício que pode ser e que deve ser prescrito para aquela pessoa, independente da condição que ela tenha. Não, mas eu acho que é só importante deixar claro, porque senão a pessoa fala, então talvez eu tenha algum tipo de coisa que eu não posso fazer o HIIT, então melhor não fazer atividade física. Eu falo que sempre as pessoas têm 95 motivos para não fazer exercício e 1 milhão de motivos para comer, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado para ver, né? Normalmente vai ter uma atividade física que é indicada para você. São raríssimos os casos de doenças que resultam em contraindicação absoluta do exercício. Então, tá ótimo. Bom, gente, então, acho que é isso. Se alguém tiver mais perguntas sobre HIIT, escreve para a gente no Instagram, principalmente, que lá a gente responde melhor. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.